Estamos de volta aqui no Além da Notícia. Pegue seu telefone, avise alguém, use as redes sociais. Diga que o tema hoje é importante, sobretudo para quem usa muito computador, telefone, redes sociais. Estamos falando sobre segurança da informação e a gente falou já um bloco inteirinho sobre o assunto, mas eu quero perguntar agora. Doutor Marcelo, o que é segurança da informação? Nossas informações têm segurança, estão seguras nos sistemas que a gente disponibiliza? Quando a gente entra ali na Apple, compra um equipamento da Apple, coloca nossos dados todos ali na Apple. Quando você entra numa empresa, ela pede todos os seus dados, você põe aquilo ali. O que é segurança da informação? Dando uma definição formal para iniciar a resposta, a gente tem uma tríade que ela é baseada no CID, né, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, a confidencialidade ela diz respeito aos meus dados, eles têm que ser tratados só por quem tem direito a acessá-los, né? No meu caso, eu tenho direito, eu posso delegar isso para alguém ou alguém que tenha juridicamente essa atribuição para poder ter acesso a essa informação. A integridade ela diz respeito que ninguém vai modificar essa informação, ela vai estar íntegra, né? Ninguém vai alterar, botar um 0 a mais, por exemplo, num cheque, tirar um 0, ou qualquer coisa nesse sentido. E a disponibilidade, que a informação vai estar acessível quando eu precisar dessa informação. Alguns autores ainda acrescentam a questão da autenticação, mas, no geral, são esses três os principais fatores. Então, as empresas de tecnologia, elas procuram atender esses requisitos. É óbvio que elas utilizam de ferramentas que muitas vezes apresentam vulnerabilidades e essas vulnerabilidades são exploradas, né, permitindo que desses itens e desses quesitos seja quebrado e não seja dada continuidade ou o aspecto de segurança da informação seja tratado devidamente. E daí surgem os vazamentos, surgem os roubos de informação, surgem os crimes digitais de diversas espécies, né, diversos gêneros. Então a gente vê que, por mais que se invista, né, não adianta pensar que vai haver 100% de segurança. É necessário, é importante investir em segurança da informação. Infelizmente, no Brasil hoje, a gente tem uma cultura muito pequena de pensar em segurança da informação, mas a gente vai precisar cada vez pensar mais, porque os crimes estão ocorrendo, estão aumentando. A gente vê aí, hoje, aquela situação na qual todo mundo já passou por alguma situação de crime digital, seja uma fraude bancária, uma clonagem de cartão de crédito, roubo de milhas, né? Enfim, em função disso, a gente precisa pensar em segurança em diversas camadas e saber que ela é uma responsabilidade compartilhada pelas empresas e pelos usuários. Não adianta colocar o ônus apenas na empresa, o usuário também tem que fazer a parte dele. Então, a gente já mencionou que é a questão dele manter atualizado, não usar pirataria, né? E ter a devida cautela, porque, conforme bem mencionado pelo professor Biezer também, a questão da engenharia social, né? Então, os criminosos, eles convencem, lubridiam e fazem com que o usuário faça alguma coisa que vai facilitar o acesso dele, né? Seja mandar um e-mail, como a gente mencionou, né? De banco, de um órgão público, que, na verdade, quando a pessoa acessa, ela vai estar instalando algum software malicioso. Recentemente nós tivemos alguns episódios internacionais. No Brasil tivemos episódios também envolvendo modificação de dados no Wikipedia, de autoridades, de autoridades, de jornalistas. Nós tivemos o episódio internacional envolvendo o governo americano, sim, que roubou dados de várias nações, de autoridades, chefes de Estado e de nações diversas. Eu queria saber o seguinte: quem é que controla isto? Quem é que deveria ter um controle sobre isso para evitar esses crimes? Modificações de dados, roubos. Existe uma central de controle disto? Deveria existir? Como é que funciona isso? Como é que eu posso ter certeza que os e-mails que eu estou passando para minha mãezinha, para minha esposa, para os meus filhos ou para quem quer que seja, são seguros e que ninguém sabe daquilo que estou escrevendo? Ronaldo, boa pergunta. A gente posso até tomar um pouquinho de liberdade para abrir o que você está comentando. Esse assunto é um assunto mas de tamanha importância, que várias empresas, vários órgãos têm pessoas e estrutura que olham esse tipo de assunto. São chamados os gestores de segurança da informação.
Então, esses gestores olham exatamente como é que esse ambiente que ele está cuidando está se comportando. Porque hoje um funcionário de uma empresa, uma funcionária está trabalhando, mas de repente também está fazendo suas consultas com a sua mídia pessoal. Então, não é uma coisa de interesse da empresa, então ela deve bloquear ou ela não deve bloquear. Então, começam algumas restrições e essas restrições vêm exatamente dos gestores. Dos gestores você tem uma política de segurança. Agora, a coisa está se tornando de uma forma tão ampla e está tomando proporções tão grandes que há de se pensar, de uma certa forma, de como vamos estruturar essa política, até onde se pode fazer determinados tipos de informações, o que essas informações têm de verdadeiro, ou até mesmo informações que foram provocadas para causar determinadas situações e que não são verdadeiras. Então existe todo um ambiente, porque está circulando muita informação e essas informações têm o grau de veracidade e o grau de intencionalidade delas. O que eu quero fazer com esse tipo de situação? O que eu quero provocar com essa situação? Então nós estamos vivendo numa situação em intenções. E volto a te falar, nós estamos dentro de ambiente, nós falamos no bloco passado de curiosidade, de comodidade, agora nós estamos falando de intenções. Então nós estamos falando dentro de um ambiente tecnológico com fortes comportamentos pessoais. Então, volta a falar, o antropólogo, o sociólogo tem que começar a pensar nesse comportamento social diante do cenário que nós estamos vivendo. Então, se nós estamos dentro de uma intenção comercial, eu tenho que ter uma política de restrição e com fins comerciais. Se eu estou dentro de uma intenção de popularidade e que essa popularidade eu até promovo que haja um certo vazamento pessoal, até para que isso se torne midiático, é também uma outra intenção. Então a gente tem que examinar esse olhar, digamos assim, da segurança e da informação com aspectos do comportamento social. É assim que a gente analisa muito quando a gente trata desse assunto, porque uma coisa é tratar puramente técnica, outra coisa é a gente tratar com o viés social. O que eu quero chegar com esse tipo de construção de informação? É verdadeiro ou é intencionalmente falso? De repente, esse seu e-mail tratado entre famílias, eu quero passar uma mensagem que está tudo bem, embora ela não esteja. Então eu vou criar situações que demonstrem que está tudo bem, porque a tua intenção é essa, mas não é a verdade da coisa. Então essas coisas todas são trabalhadas e os recursos permitem que você trabalhe. Agora, como nós vamos gerir todo esse processo? E quando se trata do roubo da informação, como foi o caso do governo americano naqueles episódios, e quando se trata de roubo de informações, no caso de organizações, de empresas, o que eu gostaria de saber é no sentido de como é que a gente vai ter segurança de que aquilo que estamos fazendo, uma autoridade ou uma pessoa comum, não chegará ao conhecimento de que eu não gostaria que chegasse. Não é? A gente pode citar aí duas medidas básicas e elementares, né? A primeira delas, e talvez a mais importante, é a senha, né? Não adianta eu colocar uma senha que é a data de aniversário do meu filho, que é o meu nome, que as senhas mais comuns, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou Jesus 2015, né? Que são senhas muito comuns e que os criminosos vão tentar essa senha, né? A gente tem, inclusive, um caso famoso que envolveu um dos ministros de Israel, invadiram a conta dele do Twitter e postaram mensagens antissemitas, né? Agora, imagina, que efeito político tem isso, né? De repente, um ministro do Estado de Israel postando mensagem antissemita no Twitter. Invadiram por quê? Porque a senha dele era fraca, né? Do mesmo modo, a Sarah Palin, na época que ela era candidata a vice-presidente dos Estados Unidos, invadiram a conta dela. Não porque a senha era fraca, mas pior ainda, porque aquelas perguntas de recuperação era tipo, qual o nome da escola que você estudou no primeiro grau? Qual o nome do seu cachorro? E ela era o quê? Candidata a vice-presidente dos Estados Unidos. Todo mundo tinha acesso a essa informação. Então alguém pegou, disse que esqueceu a senha, fez as perguntas básicas, mudou a senha dela, teve acesso a todas as contas. Então, muito cuidado, muita cautela quando escolheram a senha. O CertBR, ele possui uma cartilha de como fazer senhas, né? Várias cartilhas, inclusive, né? Não só de senha, mas de comércio eletrônico, de segurança. Vale a pena entrar na página cert.br, CertBR. Eles têm as cartilhas disponíveis para download, gratuitas, pode publicar, desde que cite a fonte, obviamente. E lá tem uma específica de senhas.
né? Então, senha, ela não pode ser fácil, né, de ser identificada e não pode estar em nenhum dicionário, porque também tem os ataques de dicionário que quebram as senhas. Então, a primeira medida para evitar que a minha informação vaze é cuidar da minha senha. Em segundo lugar, é utilizar de técnicas de criptografia, né? A criptografia, o que ela faz? Ela vai embaralhar o conteúdo usando, né, uma senha, na verdade uma senha grande, que a gente chama de passphrase, e aí vai embaralhar a partir do momento que eu tenha aquela passphrase, eu sou capaz de desembaralhar aquele conteúdo e ler. Tecnicamente, é difícil eu conseguir quebrar aquele conteúdo embaralhado se eu não tiver a passphrase. Então, a criptografia ela ajuda bastante nisso daí. Existem alguns programas, inclusive gratuitos na internet, que permitem a utilização de criptografia. Então, eu diria que seriam as duas medidas essenciais, sem esquecer de que temos que sempre manter tudo atualizado em nossas estações. Pergunto, apesar disto, ainda é possível que se saiba, que se descubra, que se entre na minha conta, se eu tomar todas essas medidas, existem profissionais ou criminosos que conseguem ainda acessar os dados que eu não gostaria que fossem acessados? Ronaldo, a minha opinião é sim. Sempre é possível se quebrar situações. Existe um grau de dificuldade, esse grau de dificuldade, como comentado pelo professor Marcelo, ele realmente ele classifica, na verdade, o nível da pessoa que vai exatamente tentar algum tipo de acesso. Então, quer dizer, quanto mais difícil for o acesso, quanto melhor for o seu sistema de proteção, senha, criptografia, então você classifica o nível, digamos assim, da pessoa que vai tentar acessar. E essas pessoas que vão tentar ou tentar quebrar, certamente vão também classificar o tipo de usuário que ele quer quebrar, né? Então, eu penso, é possível? É possível, mas é difícil, porque à medida que você vai tendo o avanço, né, da tecnologia, você vai tendo o avanço também destes programas de segurança, fica mais difícil. Mas não é de todo, é 100% seguro, isso na nossa visão. Eu não sei se o professor Marcelo compartilha dessa linha de pensamento. Não, sem sombra de dúvida. Muitas vezes o ataque ele pode não ser direto. Então, mesmo que você tenha um dado criptografado, e realmente é bastante complexo, dependendo do algoritmo criptográfico utilizado para poder quebrar esse dado, se você não tiver a senha, pode tentar uma outra forma de ataque, né? Então, digamos, manda um e-mail com a cara exata do teu banco e a pessoa termina, às vezes, entrando. Ou então, modifica uma página, né? Existem hoje ataques bastante sofisticados e elaborados que você digita o nome de uma página de um banco, você está digitando no navegador, você não clicou em absolutamente nada e você é direcionado para uma página de um criminoso. E ela é igualzinha, idêntica ao do banco. Né? Então, esse tipo de ataque, ele é sofisticado, ele é difícil de ser executado, mas ele é possível. Então, a partir de ataques como esse, sem dúvida alguma, você consegue obter acesso a dados, a informações que você não gostaria que fossem divulgadas, né? Bancárias, pessoais, financeiras. Muito bem. No Brasil, nós tivemos a recente novidade do Marco Civil da Internet. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Os senhores me digam como ficou balizada essa questão em nosso país, como é que os senhores apreciam o Marco Civil. A gente volta daqui a pouquinho falando sobre a continuação do nosso tema Segurança da Informação, com a abordagem do Marco Civil da Internet. Até já.